ao vivo na rádio. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e eu estava com muita saudade. Estou ao vivo aqui na rádio, ao vivo também no Facebook da rádio. Para quem não sabe qual é o Facebook, é da Rádio Vibe Mundial. E eu também estou ao vivo no meu Instagram, que é Sol Medeiros. Você também quer assistir por essas redes sociais, você também tem essa possibilidade hoje. O meu telefone é 993767637 para você entrar em contato comigo. Eu vou repetir que é 11 993767637. E você que está ouvindo o rádio pela primeira vez ou está ouvindo aqui o meu programa, eu vou me apresentar. Eu sou a Sol Medeiros, eu tenho um programa aqui toda quinta-feira, 8h30 da manhã, para trazer para vocês conhecimentos, dicas, para que você tenha uma vida muito mais equilibrada, menos estressante, menos ansiosa, uma vida muito mais feliz e harmônica. Que esse é o grande propósito nosso da vida. A gente veio nesse mundo para a gente ser feliz. Nós não viemos nesse mundo aqui para a gente sofrer. Então fica aqui comigo que eu tenho hoje um presente especial para você que é ouvinte da rádio. Pois é, aproveitando esse tempo de quarentena, a gente tem que usar esse nosso tempo a nosso favor. Então, esse tempo que eu não estava vindo aqui na rádio, enfim, eu fiz uma coisa bem bacana e fiz um presente especial para você. Então, fica aqui comigo que eu vou contar que presente é esse para você, ouvinte da rádio, que tanto me retribui com as mensagens. Então, eu sou muito grata para todo mundo que fica mandando as mensagens para mim, de agradecimento. Então, muito obrigada para você que manda a mensagem para mim. Faz muita diferença quando eu recebo essas mensagens, todo esse carinho que vocês têm pelo meu programa. Desde essa história da quarentena, eu tenho feito bastante lives, tanto no Facebook quanto no meu Instagram. Para trazer conhecimentos, para que você não fique tão estressado, angustiado, com medo. E o que eu tenho percebido através dessas lives que eu faço, já que tenho uma interação muito maior com o público. As pessoas mandam mensagens para mim, na hora ali ao vivo, e eu consigo responder. Diferente aqui da rádio, que o tempo é mais limitado. Então, eu tenho falado muito de como esses abalos emocionais que está pegando o mundo inteiro, afinal de contas, estamos vivendo uma coisa muito inédita. Então, essa incerteza, essa insegurança, que traz muita ansiedade, muita angústia, as pessoas falam, eu estou com uma coisa estranha assim no peito, enfim. Isso tem consequências muito sérias para o nosso organismo, como eu sempre falo aqui para vocês e tenho repetido. E o que eu percebi, através das mensagens que vocês mandam, dessas lives, dessa interação com você, é que as pessoas, além de elas estarem muito estressadas, quem já tem alguma patologia, alguém já tem algum tipo de doença, seja ela física ou seja ela emocional, isso tem se intensificado. E uma coisa que pediram para eu fazer e para eu falar é a respeito dos calores de menopausa. Então, as mulheres comentam comigo que quando ficam muito estressadas, ficam muito nervosas, angustiadas, elas percebem que esses sintomas se intensificam. Assim como, por exemplo, as mulheres que estão na TPM. Tudo isso que a gente está vivendo acaba intensificando ainda mais estes sintomas. Eu já falei bastante disso aqui na rádio, mas eu trouxe isso novamente porque foi um pedido de várias pessoas que mandaram mensagens para mim. Então, como é que a gente passa por esse momento atual sem que a gente intensifique essa ansiedade, essa angústia que traz essas consequências para o nosso corpo? Na verdade, o nosso corpo ele é só um reflexo do que acontece no nosso emocional, do que acontece no nosso mental. Afinal de contas, somos seres integrados entre corpo e mente, não somos separados. O que acontece no meu corpo físico não tem nada a ver com o meu emocional, com o que eu penso, enfim. Isso não é verdade. Medicina chinesa integra o ser humano, por isso que ela é tão eficiente, por isso que ela tem os resultados tão rápidos, que ela não trata só o sintoma, ela vai direto na causa para que sim, esses sintomas que você sente, eles sejam amenizados, diminuídos e em alguns casos eles chegam até realmente a desaparecerem.
Então, eu ouço muitas mulheres dizendo que estes calores da menopausa, que 90% das mulheres que passam por essa fase têm esses calores, e dos sintomas, o que mais incomodam elas é 70%. Então, é muito alto. Então, atendendo a todos esses pedidos, essa quantidade de pessoas, que eu vou voltar para falar desse assunto hoje aqui com outro enfoque sobre essas questões. Então, por que os sintomas físicos, eles se intensificam quando nós estamos emocionalmente abalados, que tem alguma coisa que está nos afligindo, angustiando, nos deixando muito ansiosa, com insegurança, com medo, com pavor, com síndrome do pânico. O nosso coração, ele é a nossa grande central emocional, né? Já falei isso aqui, mas eu vou fazer vou repetir de uma outra maneira. O coração, ele é a grande central emocional. Cada órgão do nosso corpo, o fígado, pulmão, os rins, o útero, por exemplo, que é a questão que eu vou trazer aqui hoje, eles têm uma questão emocional também. Só que eles não sentem essa emoção. Quem sente é o coração. Então, vamos supor o seguinte, para quem aqui mora em São Paulo, por exemplo. Então, você está saindo de uma região da cidade, vamos supor que você mora lá na Zona Leste, e você tem que ir para a Zona Sul. Então, você tem que, obrigatoriamente, se você está de metrô, passar pela grande central que nós temos aqui em São Paulo, que é a Praça da Sé. Então, vamos supor que o nosso coração é a Praça da Sé. Então, todas as emoções, elas passam por ali, para depois elas seguirem outro caminho, que é para ir num órgão referente àquela emoção que causa. Como, por exemplo, a raiva é uma emoção que, se vivenciada durante muito tempo, ela vai afetar o fígado. Então, ela afeta o fígado e o coração. Como que o coração, recebendo toda essa carga emocional aí que você está sentindo, como que ele é afetado e, inclusive, ele afeta o útero? Existe uma outra linha, um outro canal energético que liga o coração ao útero. Mesmo a mulher que já fez cirurgia para tirar o útero, não importa. A parte energética do órgão fica ali presente. Então, tudo que passa pelo coração vai também focar no útero. Por isso que grandes problemas ginecológicos, que a grande maioria das mulheres tem, são por questões emocionais. Então, eu quero que você frise bem isso que eu estou falando. De tudo que eu estou falando aqui hoje, eu quero que isso você deixe bem aí, bem letras bem maiúsculas. Todas as emoções que passam pelo coração, como se fosse essa grande Praça da Sé, ela vai afetar o útero. Ponto. Isso é uma premissa básica. Se a gente abrir o nosso corpo, a gente não vê esses canais que circulam, né? A gente não vê, por exemplo, a energia elétrica correndo lá no fio. O nosso corpo é igual. Então, todas as emoções, elas sim vão afetar o útero. Mesmo a mulher que não menstrua mais. O que vai acontecer? Esses calores de menopausa, eles vão se intensificar. Então, eu aposto que você, quando está passando por um abalo emocional, independente de qual seja, uma dor amorosa, né, um luto, uma insegurança, o que quer que seja, pode perceber. Os calores, eles intensificam. A maioria se intensifica à noite, fazendo o quê? A mulher, ela desperte de madrugada e não consiga dormir e ter insônia. Você não dormindo, você não consegue recuperar seu corpo. Não recuperando o seu corpo, os calores vão aumentando. E aí você entra num ciclo vicioso e não consegue sair. Na verdade, o que acontece? Esta fase da vida da mulher é para ser uma fase natural, como todas as outras fases que nós temos na nossa vida. Então, a mulher tem 3 fases principais. A primeira, de quando ela entra na fertilidade, de quando ela tem a primeira menstruação. A segunda é quando ela está gerando, quando ela é fértil, ela menstrua. E a terceira, quando a menstruação vai embora, que é o que a gente conhece aqui como menopausa. Na China, né, isso há muitos anos atrás, essa medicina milenar, hoje nem tanto lá eles praticam tanto essa medicina, é chamada essa fase de segunda primavera. Por que é a segunda primavera? Porque é uma fase que, se a mulher, lá na sua adolescência, na sua fase da juventude,
ela não conseguiu germinar os seus sonhos, os seus objetivos, nesse momento é hora dela germinar essas sementes que ficaram negligenciadas por algum motivo, independente de qual seja. Seja por falta de tempo, porque casou muito cedo, porque teve que cuidar dos filhos, porque não tinha recursos financeiros, independente de não ter qual recurso seja, de tempo, de finanças, de saúde, nesse momento é agora. Porque você já cuidou dos seus filhos, você supostamente, eles já estão criados, você já está mais estabelecida financeiramente, já tem uma profissão, então agora é hora de você cuidar de você. Então, pensando nessa questão de toda essa angústia, de toda essa ansiedade, já que as pessoas não podem mais, a gente não tem mais essa facilidade de circular, temos que ficar em casa para a gente preservar a nossa saúde, preservar a saúde de todo mundo. A gente já percebeu que um ato de uma pessoa reverbera no mundo inteiro. Então, pensando nisso, eu criei para você um material completo a respeito de menopausa. Então, o que eu fiz com esse tempo que eu estava, o que eu criei nesse material e por que eu criei? Primeiro que eu criei para que mais pessoas tivessem acesso, já que as pessoas não conseguem vir até mim presencialmente, ou nem todo mundo gosta de atendimento online, eu fiz isso devolvendo isso para você. Um carinho de que eu recebo tanto aqui, uma maneira de retribuir esse carinho que eu recebo de você que me ouve toda semana aqui. E de quem já é meu cliente, de quem já são os meus pacientes. Então, o que tem nesse conteúdo que está maravilhoso, que eu preparei com muito amor e com muito carinho para você? Neste conteúdo tem um e-book, na verdade não é um e-book não, tem 2 e-books, eles estão completos. Tudo que você precisa saber para passar essa fase sem esses sintomas terríveis de menopausa. Aí algumas pessoas perguntaram para mim, mas como é que você está criando de um assunto que você ainda não passou? Eu ainda não passei, mas já estou chegando lá, estou bem pertinho, mas eu já tenho feito os meus cuidados, a minha prevenção já há mais tempo, desde que eu entrei em contato com a medicina chinesa. Então, eu já me cuido para que, quando eu chegar nessa fase, eu não sofra tanto. Aí, o que eu peguei também? Os meus atendimentos no consultório, as grandes queixas das mulheres, da maioria que atendo, ou são questões voltadas para TPM, ou então são questões voltadas para menopausa. São esses 2 maiores públicos que buscam o meu trabalho. Então, com todo esse know-how que eu tenho, das pessoas que passam para mim, sem contar que na minha família, a minha mãe e as minhas avós, tanto a materna quanto a paterna, sempre me relataram que nunca sentiram nada desses sintomas que hoje nós mulheres da era mais moderna sentimos. Então, pegando essas experiências que eu tenho da minha família, pegando as experiências que eu tenho do consultório, que eu montei este material. Então, no primeiro e-book que tem neste material, tem tudo o que você precisa saber. Questões de alimentação, o que você faz nessa fase da sua vida. Tem as questões emocionais, tem um caderno para você anotar as questões que mais te incomodam, seja elas qual for. Se é medo, se é insegurança, se você tem essa questão de síndrome do ninho vazio, se você tem essa insegurança de não saber como vai ser a sua vida mais lá para frente. Porque, afinal de contas, nós ainda vivemos uma sociedade que preserva sempre a juventude. Parece que envelhecer é para os fracos, e não é. É uma fase de a mulher pegar tudo que ela viveu e transformar isso em sabedoria. Não é para transformar isso em medo, em insegurança, em nada. Transforme tudo que você viveu e coloque isso para você. Então, agora você tem este tempo. Sem contar que tem, além de tudo, tem esse caderno para você fazer todas essas anotações. Por que acontece? Muitas de nós, desde que a gente
tem lá os 14, 15 anos, que a gente começa a entrar nessa fase de ser mulher pela menstruação, a gente escuta que é o incômodo, que a gente vai ter dor para o resto da vida, e quando você chegar lá na frente, na menopausa, esses sintomas vão piorar. Então, a gente ouve a vida inteira que viver com dor é normal, e não é. Onde tem dor, onde tem esforço, onde tem algum sofrimento, significa que não está fluindo. Onde tem um fluxo natural da vida, não tem dor. Então, eu gosto sempre de fazer essa analogia com a natureza. Se a gente prestar atenção, por exemplo, na água, no rio, ele não se apega lá, um bloqueio que ele encontra lá na pedra. Ela flui. Ela vai encontrar uma maneira de passar por aquela pedra e seguir o fluxo natural que ela tem, que é encontrar, por exemplo, né, o oceano. A água é um dos elementos da natureza mais flexíveis que tem, porque ela consegue passar pelos obstáculos. Se precisar, ela evapora e se precisar também ela congela. Então, ela sabe se adaptar conforme a necessidade. Então, é isso que nós precisamos aprender. A gente precisa ter essa flexibilidade e entender que cada fase da minha vida eu preciso estar adaptável. Se eu não estou adaptável, eu fico dura, congelada e a gente acaba morrendo. Não só no sentido físico de morte do corpo, mas a gente morre muitas vezes emocionalmente pelas emoções que tanto atrapalham a nossa vida quando a gente não sabe usar elas a nosso favor. Então, nesse e-book também tem todas essas informações. Tem também meditação, mesmo para quem nunca fez meditação, para quem não sabe fazer. Tem uma meditação maravilhosa que eu preparei para você. Uma meditação que vai limpar tudo quanto é coisa que você não quer mais. Primeira coisa que você tem que fazer é se perdoar. Perdoar de todas as coisas que você fez que você acredita que seja errada. Que você se culpa, que você fica aí se maltratando. Então, estas meditações que eu coloquei lá é justamente para isso. Para limpar tudo isso que te incomoda, que te impede de ser feliz. Então, tem a meditação. Tem práticas corporais do Qigong, que eu falo tanto aqui, a importância de a gente ter atividades físicas na nossa vida, para que a gente tenha saúde e longevidade. Qigong, na verdade, o que é? Qi é energia e o Kung é a preservação. Então, é essa preservação dessa energia que a gente tem, o cultivo da energia. Então, você fazendo essas práticas que eu preparei para você, você vai ter muito mais saúde e longevidade. Porque, como eu sempre falo, não adianta nada a gente querer viver muito se a gente não tem saúde, nem a saúde física e nem uma saúde emocional. Então, quando eu falo de saúde, é de corpo e de mente. Então, você fazendo essas práticas diariamente, que são simples, você não vai não vou nem falar desperdiçar. Tempo é uma coisa que a gente tem que saber colocar ele a nosso favor. Você fazendo essa prática todos os dias, que tem aí 10 minutos no máximo dessas práticas, você vai ganhar saúde, você vai ganhar longevidade. Ai, mas eu não tenho tempo. Não é possível que você não tenha 10 minutos da sua vida. Então, agora que está em casa, não vem com desculpa dizer que não tem tempo. Tempo a gente tem. Deixa a casa de lado, lá a poeira vai se acumular, pó vai ter todo dia, coisa para fazer em casa, não para. Agora, sua saúde, sim. A sua saúde, uma hora ela vai acabar. A poeira, as coisas da casa, a gente sabe que se a gente faz hoje, amanhã tem que fazer tudo de novo. Então, coloque esse tempo, use isso a seu favor. Não fica aí o tempo todo só ouvindo notícia ruim, em frente à televisão, enfim. Coloque isso para você. Então, por isso que eu aproveitei o tempo que eu tenho de quarentena para fazer isso, né? Que eu fiz isso para você, para que você agora aproveite esse tempo que eu estou doando, que eu preparei esse conteúdo para você. Então, se você quer informações a respeito de todo este material que eu preparei, você entra em contato comigo, que é 11 99376 7637. 11 99376 7637. E que eu sempre falo, a gente tem que saber usar o tempo a nosso favor. Então, a hora é agora. O tempo, ele não espera
Ninguém. Ele não espera você, eu acho que um dia eu vou fazer tal coisa, eu acho que um dia não sei o quê. Não existe esse um dia. O dia que a gente vive é o dia de hoje. A gente não... nesse momento que nós estamos vivendo aqui no mundo todo, isso ficou muito mais escancarado para a gente entender que a gente não consegue mais querer ter esse controle de fazer planejamentos a longo prazo. Estamos vivendo um momento de que agora é um momento de cada vez, um dia de cada vez, para que isso não gere mais angústia em nós, não gere muito mais esses sentimentos que a grande maioria está, essa ansiedade sem saber do que fazer. Porque a gente não tem controle. O único controle que a gente tem na nossa vida é sobre a nossa saúde, sobre como eu quero ficar. Isso sim eu posso controlar. O que eu quero pensar, o que eu quero sentir, o que eu quero comer. Também, inclusive também tem, já até esquecendo de falar. Eu preparei para você também nesse material um caderno de receitas. Pois é. Então tem receitas lá que são fáceis de fazer. Eu coloquei receitas fáceis de fazer porque eu não sou muito fã de ficar na cozinha e de fazer receitas difíceis. Então, o que eu pensei? Se eu não gosto de fazer coisas muito mirabolantes, também não vou passar coisas mirabolantes para as minhas ouvintes, as minhas queridas ouvintes aqui que me ouvem fazer. Então, são coisas simples. Essas coisas simples são as que mudam a nossa vida. Então, tem também, além de todo este material que eu falei desse e-book, tem uma outra parte que eu ensino você a fazer uma conexão muito maior com a Lua. A mulher tem uma forte ligação com a Lua. Coincidência ou não, os ciclos menstruais da mulher coincidem com o ciclo menstrual da Lua, de 28 dias. Nós temos 4 semanas dentro desse ciclo, que são as 4 fases lunar. Então, tem uma parte lá que eu também ensino você a fazer, que é também muito interessante. Mesmo a mulher que não menstrua, ela tem como fazer, novamente, essa conexão com a Lua. Quando a gente entende que somos cíclicas, que nós não somos lineares, a vida fica muito mais fluida, a gente sabe usar esse poder a nosso favor, porque, querendo ou não, a vida só vem através de um útero. Então, olha só o poder que você tem. Se você tem esse poder de gerar uma vida nova, você pode usar este poder agora para você gerar ideias, para você gerar seus sonhos, para você colocar eles, fazer eles nascerem para você agora, neste período da sua vida. E é tudo isso que tem neste material que eu preparei para você. Além de tudo isso que eu preparei para você, tem um preço especial para quem é ouvinte da rádio. Então, quando você mandar mensagem para mim, você coloca, olha, eu sou ouvinte da rádio e fala o nome, porque muitas vezes eu recebo mensagem de você e você esquece de colocar seu nome. Então, eu não tenho como já colocar você lá no meu WhatsApp e te registrar. Então, manda mensagem para mim, que é 11 993 76 7637. Vou repetir. 11 993 76 7637. Então, a hora é agora. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas você com certeza é prisioneira do que você colhe. Então, não tem como. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Se eu plantar limão, ele não vai me dar um pêssego doce e suculento. A minha vida vai ser amarga, se eu não souber usar este limão a meu favor. Então, é a mesma coisa. Então, aproveita o tempo que você tem a seu favor desde já. Porque a mulher de hoje é muito diferente da mulher que era, por exemplo, na época das nossas avós. Que uma mulher com 50 anos já era idosa, velha, estava sentada lá na cadeira, ou então na beira do fogão, fazendo comida lá para os netos, fazendo tricô e já estava lá praticamente já esperando a morte chegar. Hoje não. A mulher de 50 anos, ela tem muito ainda para viver. Então, se você quer viver até os 80, por exemplo, você tem 30 anos da sua vida para germinar sementes novas, para germinar seus sonhos que ficaram negligenciados lá na sua juventude. Então, não perca tempo. Entre em contato comigo agora para você adquirir esse material para você. É 11 993 76 7637.
E tem o meu site também, que você pode entrar lá, solmedeiros.com.br. Gente, olha, fazia tempo que eu não vim aqui, tava com saudade, eu falo bastante, o programa já acabou, né, Pedro? Olha, eu nem vi o tempo passar. É tão bom estar aqui com você, que a gente nem vê o tempo passar. Quando a gente faz as coisas que a gente ama, a gente não vê as coisas passarem. Então, não perca tempo, entre em contato comigo e a gente se vê na próxima quinta-feira, 8h30 da manhã. Um beijo para você e até lá. Fica com Deus. Você ouviu programa Sol Medeiros, com dicas de equilíbrio e bem-estar através da milenar medicina chinesa.